Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre mais uma bizarrice bolsonarista. Na verdade, acontecem aí até mais de, acontecem 2, 3, às vezes mais até do que isso por dia e não dá nem tempo de fazer os vídeos suficientes para poder refletir tanta bosta produzida pelo bolsonarismo, pela direita brasileira, e agora apenas mais uma, que foi na verdade ontem. O secretário de Justiça de São Paulo, enfim, vomitou que as aulas de filosofia seriam coisas de vagabundo, sociologia também, falou um monte de bosta e a gente vai refletir aqui um pouco sobre isso hoje e tentar falar um pouquinho também sobre a importância da filosofia, tá? Não só para o saber escolar, mas para a vida de todas as pessoas, a vida de todos nós aí na sociedade, e é por isso que essa gente nojenta tem ojeriza, não gosta da filosofia. Isso incomoda a essa gente medíocre, e são medíocres apesar do dinheiro que tem, apesar dos cargos aí de poder que tem, porque isso não torna a pessoa, enfim, melhor do que outras. Beleza, pessoal? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje, tá? Antes, deixo mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, tá? O Do Outro Lado de Cá tá aqui, tem vários exemplares aqui. Quem quiser entrar em contato aí pelo Zap para furar esse bloqueio nojento aqui que eu estou sofrendo, a gente conversa aqui sobre o livro, tá? E eu também estou aqui em processo já estou finalizando mais um, e tem um outro que está em processo também, que é um livro sobre o Bolsonaro. Tem um romance que eu estou terminando de escrever, que na verdade é uma adaptação de um artigo que eu escrevi para o doutorado, que está sabotado por essa gente nojenta aqui também. E, enfim, vou continuar tentando aqui produzir as minhas coisas a despeito desses bandidos retardados, da gente nojenta, que eles ficam amealhando aqui para encher o saco dos outros com o lixo que eles são. Beleza? Então, quiser entrar em contato aí, tá? O Zap está na descrição do vídeo. E se vocês conseguirem furar o lixo dessa gentalha, a gente conversa aqui sobre o livro, tá? Mais um recadinho também, antes ainda de começar a falar da bosta bolsonarista. Terminei de ler aqui o Brancura, que é esse romance do John Fosse, que é o escritor norueguês que acabou de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Muito bom o livro, muito interessante. Vou tentar fazer um vídeo sobre ele também aí para os próximos dias. Isso se essa gente nojenta não destruir minha vida de vez aqui, porque é isso que eles tentam fazer o tempo todo, tá bom? Então é isso, pessoal. E vamos começar então a falar aqui de mais esse lixo bolsonarista, que foi a declaração lá do secretário de São Paulo, tá? Que é secretário do Tarcísio de Freitas, o famoso cara de choquito, o prefeito de São Paulo, Bolsominion, que foi o ministro da infraestrutura recordista, foi o pior investimento público da história do Brasil, e virou prefeito de São Paulo. São Paulo gosta dessa gente aí, gosta desses pragmáticos, e enfim, tem gosto para tudo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui. Então vamos começar narrando aqui a fala dele, Vou deixar o link para vocês, deixar também o link do vídeo lá do YouTube, no qual ele vomita essa asneira aqui, ó. Ele diz assim, é um trecho da fala dele. Ele diz: e a turma do sindicato fica dando aula vagabunda de filosofia, sociologia, para que vocês não aprendam nada. Isso ele estava falando com uma plateia de estudantes do ensino médio, E assim, tomou uma vaia violenta, os estudantes gritando palavras de ordem para ele sair, apontando a rua para ele, tipo, vai embora daqui, meu irmão, O cara se reúne com estudantes de ensino médio para falar mal de filosofia, de sociologia, quer dizer, é um imbecil, E aí ele continua, ele fala mais merda, ele vira e fala: vocês vão aprender agora matemática e português, como se nunca tivesse aprendido, Quer dizer, é um sem noção, Sem noção total. Vocês vão aprender agora matemática e português, porque vocês vão sentar na cadeira do prefeito, vocês vão sentar aqui na cadeira do secretário, vocês vão ser a liderança e vocês vão mandar no Brasil, vocês vão mandar no Brasil. Bom, antes ainda de fazer a reflexão aqui sobre a fala dele, vamos rapidamente aqui só resumir quem é. É o secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo, Fábio Pietro. É Fábio, mas não é sábio, Então, de sábio não tem nada.
E aí ele disse ainda, né? Consegui me tornar juiz federal e secretário porque o colégio público ensinou matemática e português. Quer dizer, é um idiota ao quadrado, que como se um juiz e como se um matemático, como se um linguista, enfim, como se todos nós não utilizássemos a filosofia para poder ampliar as nossas atividades no mundo. Um juiz, inclusive, especialmente, né? Porque o juiz, inclusive, o direito, ele é filho da filosofia. Ele nasce como uma tentativa de construir um ordenamento de leis ali, de convívio social mínimo, que nasce lá na Grécia, em Roma, a partir da filosofia. Antes do direito, antes da filosofia, quem mandava eram os reis lá, que se diziam enviados divinos, e não tinha questionamento, não tinha direito. Não tinha julgamento unilateral e matança para quem discordasse e acabou. Então um idiota desse que se forma juiz federal começa a bater na filosofia, né, que é a origem do direito. Quer dizer, um completo idiota, né? E aí, vamos lá, né? Antes de refletir rapidamente aqui a fala dele, o UOL noticiou o seguinte aqui. Vou deixar o link para vocês. As disciplinas de filosofia e sociologia não são aplicadas ou decididas por sindicatos. Quer dizer, mais uma merda que ele falou, né? Mas pelo Ministério da Educação. Hoje ambas constam na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver na educação básica. É o tipo de bosta bolsominion, bolsonarista, olavista, né? E o Olavo de Carvalho se dizia filósofo, né? E ele é tido como filósofo por esses bolsominions aí que, né, enfim, já andam e falam, né, ainda querem entender filosofia, a partir do Olavo de Carvalho, né? Quer dizer, que é um astrólogo negacionista retardado, né? Enfim, e aí, quer dizer, o fato dele colocar ali na conta dos sindicatos o conteúdo da aula de filosofia mostra nitidamente o perfilzinho direitista, pequeno, medíocre dele, né? Porque essa gente se incomoda profundamente com a filosofia e associam a filosofia a quê? Né? Eu estou dizendo o bolsominion retardado, limitado, medíocre. Ele associa a filosofia a luta por percepção, né, das condições precárias do trabalho, a luta por direitos do trabalhador. Por quê? Porque essa gente quer ter trabalhador sem direito, quer gente trabalhando sábado e domingo sem hora extra, quer escravo para trabalhar para eles de segunda a segunda sem direito. Então e aí quando eles entendem minimamente ali o que representa como perigo para eles a filosofia, eles começam a criticar, começam a taxar, começam a negar, né? E ao mesmo tempo começam a associar os sindicatos, que não tem nada a ver com conteúdo escolar. A questão é que os sindicatos também são um reflexo histórico da filosofia, no sentido amplo do termo, né? Ou seja, né, são um resultante histórico de evolução social, na medida em que é uma instância ali que busca mediar e busca ao mesmo tempo exigir direitos para os trabalhadores e para as classes que são menos favorecidas por essa elitezinha do atraso que a gente tem no Brasil, essa bosta que não faz o país caminhar, tá? Enfim, o Brasil é um dos países que mais tem casos aí de pessoas no interior resgatadas de trabalho escravo. Todos esses que estão ali escravizando pessoas são direitistas, bolsonaristas, né? Enfim, neo-escravistas, né? Que é isso que essa gentalha nojenta é, tá? Bom, continuando aqui, o presidente do Sindicato dos Professores de São Paulo, César Napolitano, disse que Pietro, que é o sujeito lá, o tal do secretário do cara de Choquito, né? O Pietro deve ser demitido do cargo e que a fala dele revela discriminação e despreparo, né? Desqualificou a ciência, né? Na verdade, existe uma diferença sutil aí entre filosofia e ciência, mas essa fala dele procede, né? Por quê? Porque é um campo de conhecimento, de produção, de conhecimento complexo, de elaboração de questões no mundo, discussão de questões e ao mesmo tempo de propagação do pensamento crítico, para as pessoas não caírem nessa conversinha imediatista, pragmática e medíocre da direita brasileira, né? Então serve, né?
Ele desqualificou a ciência, desqualificou a filosofia, tá? E a sociologia também. E aí o Napolitano, né, que é o presidente do Sindicato dos Professores de São Paulo, ele afirmou também que o secretário ofendeu todos os professores da área de humanas e desqualificou todas as disciplinas, exceto matemática e português, ao valorizar apenas estas. O presidente do sindicato reforçou também que a decisão de aplicar uma disciplina vem do Plano Nacional de Educação e que o sindicato não dá aula, mas sim os professores, né? E isso faz parte também, né, de uma cruzada olavista, né, contra o que eles chamam de guerra cultural, que seria uma hegemonia do discurso de esquerda nos professores, nas universidades, desculpem, e, enfim, na produção cultural de maneira geral. A questão é que o Brasil é um país que né, já cito aqui primeiramente para vocês, é o trabalho do Luiz Costa Lima. Ele diz aqui, né, esse livro dele, A Teorização em um País Periférico, fala da dificuldade de fazer teoria, de fazer ciência, de fazer filosofia num país como o Brasil, né? Por que num país como o Brasil? Por que o Brasil é um país periférico nesse sentido? A resposta hoje para mim é curta e grossa, por culpa da direita brasileira. Simples assim. A direita brasileira é a resposta para essa dificuldade toda que o Luiz Costa Lima desenvolve aqui no livro dele de maneira brilhante aqui. Por quê? Porque a direita brasileira é subserviente aos interesses dos Estados Unidos, que são uma espécie de tutores autorreferidos e golpistas da região aqui da América Latina e ficam impedindo os países da América Latina de chegar a certos níveis, né, de evolução social, de índices sociais que os países da Europa têm. Por quê? Porque são mais antigos do que os Estados Unidos, certo? Então, por conta dessa direita nossa aqui, que está refletida na fala desse imbecil lá, né, e da gentalha que pensa como ele, que não gostam de filosofia, não gostam de ciência, negam as vacinas, negam, né, são terraplanistas, né, são psicopatetas, são retardados, né? Gostam são fofoqueiros. O nível de discussão dessa gente é esse aí, né? Quando se quer discutir a coisa de maneira mais elevada, mais ampla, mais profunda, isso esbarra nesse caráter periférico de baixo nível, né? Porque existe um caráter periférico interessante, produtivo. Inclusive tem um texto do Silviano Santiago que ele fala muito sobre isso, né? Sobre esse caráter periférico e ao mesmo tempo produtivo ali do Brasil, com alguns outros detalhes que eu não lembro agora, mas que eu posso fazer um vídeo sobre isso para o futuro. Mas o fato é que esse tipo de periferia, que é a periferia ressentida, submissa e sem projeto, que é da direita brasileira, que eu tenho falado isso nos últimos vídeos também, né, é que faz o Brasil não caminhar, né? Por quê? Porque, para resumir esse ponto aqui, a gente continuar refletindo aqui a babaquice lá do cara. Não tem condição de chegar no nível dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um capitalismo selvagem, baseado em centenas, quase mais de 1000 bases militares pelo mundo, com as quais eles ficam ali manejando golpes nos países para sustentar os mercados deles, e aí posam de sociedade evoluída, porque tem uma renda média alta, porque tem uma quantidade de bilionários uma quantidade alta de bilionários, e isso fica aparecendo aos olhos de quem não gosta de filosofia, de quem não estuda, que isso é um referente que pode ser copiado, pode ser atingido. Não pode, não dá. Não do jeito que eles fazem, né? A gente tem que tentar achar a nossa saída aqui e outra, né? Porque, para além de tudo, eles são um país, né, enfim, violento, um país, enfim, eles são colonialistas, eles não são do diálogo. Então a gente tem que tentar uma série diferente, mas a direita brasileira não é cega para isso, e esse é o nosso aspecto periférico que impede a gente de caminhar, tá? E que aparece de maneira muito clara na fala desse idiota que vem falar besteira aqui de que filosofia é coisa de vagabundo, enfim, né? Então, mais uma vez, né? Aí vamos analisar 2 pontos aqui da fala dele, tá? Que eu acho interessante para poder refletir a visão patética dessa gente, tá? Vamos lá. Ele diz no final: vocês vão ser a liderança, porque ele começou a tomar vaia e começou a querer
enfim, né, pagar de marqueteirinho, né? De, agora eu vou tentar fazer um agrado aqui, não funcionou, tomou uma vaia maior, né? Mas enfim, é interessante pegar a verborragia dessa gente, por quê? Ele fala em vocês vão ser a liderança, né? Vale fazer um comentário rápido sobre isso. Quer dizer, em vários setores da vida existem pessoas que acabam liderando certos processos, certos encaminhamentos. Isso não só no governo, isso aí na vida, né? Até em empresas mesmo, em grupos sociais, você tem gente ali que fala mais, tem gente que tem mais, enfim, manejo ali de uma certa retórica, tem gente que gosta mais de ficar calado, gosta de escutar, gosta de seguir e tal. Isso faz parte da vida, né? A questão é que a filosofia, e isso é que incomoda essa gente medíocre, não foi feita para criar líderes. Filosofia não foi feita para criar líder. Pelo contrário, a filosofia foi feita para desconfiar de líder, certo? E é isso que incomoda essa gente medíocre e que, enfim, né, é a gente que está aí, ó, poluindo o Brasil nos últimos anos com fake news. Está aqui mais uma vez o trabalho da Lúcia Santaella, certo? E é uma gente que eles são de mercado, né? Então eles adoram vender coisas para os outros. O quê? Qualquer coisa. Vende a mãe. Paulo Guedes vende a mãe, né? E não entrega, né? Dá golpe, entendeu? Ele vende a mãe, pega o teu dinheiro, bota nas Ilhas Caimã e vai embora daqui, entendeu? E aí ele privatiza a praia, ele não quer que a empregada doméstica vá para Disney. Essa gente é isso aí. E aí, por que a filosofia é importante nesse ponto específico aqui? Porque o discurso mercadológico, ele é um discurso que busca ali te atrair sem reflexão. Então, olha só, tem um negócio para vender aqui, é fantástico, você vai adorar. É uma coisa que é muito bacana quando você vai para uma boate, azarar uma gatinha, isso funciona, é legal. Isso não é demérito ali, não é ruim. Por quê? Porque não é uma coisa que vá, né? Não é... É uma questão muito pessoal, cada um ali age de uma maneira. Agora, quando na política, na ciência, na filosofia, na vida mais ampla ali do convívio social, nas coisas que interferem na grana que você vai ganhar no final do mês, no seu aumento de salário, ou na valorização do seu trabalho, ou enfim, né, em tudo isso, nas compras que você faz no mercado, esse pensamento rasteiro, imediatista, de porque... né, não pensa muito não, compra, você vai adorar. Isso muitas vezes traz problema para você, né? E aí entra um outro ponto aqui. Quando o marketing, esse marketingzinho rasteiro, imediatista, invade a política, isso piora ainda mais a situação. Porque o político se vende, né, ali numa fake newsinha de 2 minutos, de 2 segundos, ou numa propaganda cheia de cores, musiquinha, gente rindo. E se você não tem, né, essa noção de que liderança você tem que desconfiar, você cai. Você acredita naquela musiquinha, na atriz de novela que está ali rindo e dizendo vote no fulano, né? Eles adoram isso, né? Por isso que eles não gostam de filosofia, certo? Então essa conversinha fiada de liderança, quem estuda filosofia, a Vera, não cai nessa, tá? Agora tem o segundo ponto, ele fala, né, ele fala aquela bosta de que turma do sindicato, que eu já discuti aqui, que eu já desloquei, e ele fala também, né, da aula vagabunda, ele já fica dando aula vagabunda de filosofia, sociologia, e blá blá blá, é para que vocês não aprendam nada, é como se ele fosse um expert. Então vamos lá, vamos discutir aqui essa bosta desse retardado. Vamos pegar, por exemplo, Gaston Bachelard, está aqui, a Poética do Espaço, é um filósofo da ciência. E ele diz aqui, na página 209, ele diz aqui, ele está refletindo uma questão ligada ao deserto, nessa coisa toda do deserto, e ele diz, a imensidão no deserto vivido repercute numa intensidade do ser íntimo, como diz Philippe Drouet, viajante cheio de sonhos. Ele está falando dessa questão de viajar, de caminhar, e aí ele cita uma frase importante aqui, ele diz, é preciso viver o deserto tal como ele se reflete no interior do vagabundo. Página 209. É preciso viver o deserto tal como ele se reflete no interior do vagabundo. Como o cérebro dos bolsominions são quase que uma cópia de um deserto de neurônios, né?
Você não vê neurônios ali, né? São só ali meio que alguns pedaços de capim caminhando, esbarram um no outro de repente, mas neurônio não tem. Então o cérebro dos bolsominions é um deserto. Então vamos tentar viver o deserto do cérebro do bolsominion, né, do amiguinho lá do cara de Choquito, para a gente poder tentar refletir, né, a bosta que ele vomitou como se fosse um vagabundo, porque ele chamou a filosofia de coisa de vagabundo. E a filosofia é uma coisa de vagabundo mesmo, meu caro Choquitominion. A filosofia é coisa de vagabundo, certo? Por quê? Porque os vagabundos, vamos ver o que significa a palavra vagabundo no dicionário? Vamos ver, né? Para a gente poder tentar transformar esse lixo aí numa coisa reciclada. Vamos lá. Aqui no final, na letra V, tá? A palavra vagabundo tem um sentido pejorativo, óbvio, né? Que é esse que esse idiota está usando. Então, quem é vadio, desocupado, né? Aliás, o Tarcísio, que é o prefeito lá de São Paulo, que é o governador, sei lá, e é o chefe dele, foi o pior investimento público da história quando foi ministro do Bolsonaro, ministro da Infraestrutura. É um desocupado, né? Obviamente, né? Tá? Então era esse sentido ruizinho aí da palavra vagabundo. Mas tem o segundo sentido, que é um sentido legal, que está aqui, ó. Que ou quem vagueia, quem anda sem destino, né? E vaguear e andar sem destino, na filosofia, significa vaguear, caminhar, né? Ou seja, costurar o raciocínio sem um destino, ou seja, sem uma conclusão prévia. Porque a filosofia é isso, é extensão de raciocínio também, né? Então o filósofo é um vagabundo, sim, com orgulho. Sou um vagabundo com orgulho. Ô Choquitominion, eu sou um vagabundo com orgulho, certo? E aí tem outros sentidos aqui também que são são ofensivos, né? E que são os únicos que existem no deserto mental dos bolsominions, especialmente desse aí que falou essa asneira ontem lá, tá? E aí, pessoal, finalizo aqui com algumas ponderações rápidas. Essa é a direita brasileira, né? A direita brasileira é isso. O Fernando Henrique Cardoso, que né, enfim, o cara da direita aí que governou antes do Bolsonaro e do Temer, mais tempo, governou 8 anos, era um entreguista, e aí ele era sociólogo, né? Mas é muito estranho, né? E é interessante para pensar a bosta que esse idiota falou lá ontem, pensar o Fernando Henrique, né? Porque o Fernando Henrique ele era um sociólogo neoliberal. Como que pode existir um sociólogo neoliberal? É um negócio curioso, né? É a mesma coisa, o sociólogo neoliberal é quase que um papa ateu, assim, né? Sabe por quê? Porque o cara é sociólogo, ele é formado numa ciência do social, mas ele é neoliberal, ele acredita na liberdade de mercado, o Estado tem que ser mínimo, o Estado não pode, né? Ele até dizia que não acreditava nisso, mas privatizou um monte de coisa. Então, quer dizer, né? Essa gente diz uma coisa e faz outra, né? Então, assim, o sociólogo neoliberal é a base dessa gente aí, né? Que fica falando asneira sobre filosofia. Então, o Milor Fernandes tem esse livro aqui muito legal, que é o Crítica da Razão Impura, ou O Primado da Ignorância, que reflete 2 livros aqui de 2 figuras da direita brasileira, Sarney e Fernando Henrique, tá? Obviamente com o humor do Milor, né? Com aquela sacanagem que ele faz, com a sátira, né? Que ele vai debochando aí dessa bosta. E ainda que o Milor não fosse exatamente um esquerdista e tal, mas, enfim, ele não faz nenhuma crítica aqui ao conteúdo político da tese do Fernando Henrique, mas ele fala mais sobre uma espécie de verborragia muito prolixa, né, e hermética, enfim, ao mesmo tempo repetitiva, né? Se você lê os trechos, é um cara assim, que escreve mal mesmo, né? E aí, enfim, ele escreveu esse texto aqui criticando dependência e desenvolvimento na América Latina. Mas quando você entende ali qual é a ideia do Fernando Henrique, é isso, ele acredita de verdade, acreditava, né, e continua acreditando, que o Brasil é um país que nasceu para ser dependente, é um país para ser periférico. Essa é a direita brasileira, né? Então a gente não vai caminhar enquanto não se livrar dessa gente como na hegemonia. Eles têm que ir para um papel secundário no Congresso também, porque senão a gente não avança, a gente vai continuar aí, ó. Daqui a pouco, se eles ganham de novo na próxima eleição, volta a fome,
a renda per capita cai, o consumo de comida cai, e só uma meia dúzia vai ficando milionário, vai ganhando muito dinheiro, e eles vão manipulando as informações para que isso não fique evidente, né? Tá? Então, enfim, a filosofia ensina a gente a entender essas diferenças, entender esses problemas e não cair na conversa dessa gente, certo? E aí, enfim, né, tem outras referências que eu posso deixar para vocês aqui, tá? Já falei bastante, deixa eu ver o tempo aqui, já falei bastante desse livro também, que é do Jean-Pierre Vernant, que fala sobre as origens do pensamento filosófico, do pensamento grego, né? E aí a origem da política também. Essa gente não gosta de filosofia. Quem não gosta de filosofia não gosta de política. E quem não gosta de política é ditador ou então neoliberalzinho que no fundo acaba sendo ditador também, né? Porque essa gente não gosta de sociedade, eles não entendem a importância, né? Eu falei isso no vídeo passado aqui. A sociedade para eles é uma coisa meio bizarra ali, né? Que eles acham que é uma espécie de, né, enfim, de mal necessário, vamos dizer assim, né? Porque eles são isso, eles são egoístas, individualistas, tá? E defendem isso, inclusive, no jogo político, tá? Então, quem não gosta de filosofia, não gosta de política e está fazendo o que no Estado, né? Tá? E aí, ó, o trabalho também do Guattari e do Deleuze, o que é a filosofia, tá? Que é muito importante aí também, um trabalho historicamente muito legal para quem quiser aí ler, para quem quiser entender melhor o que é isso, não ficar escutando bosta dessa gente medíocre, tá? Esse livro aqui de entrevistas do Foucault também com o Roger Paul Drouin, né, que é muito bom também, e o Foucault fala aqui também sobre o que é ser filósofo para ele, que é uma coisa muito legal, é uma exposição muito bacana dele aqui, tá? E esse livro aqui do Agamben, que eu não li ainda, tá? O que é filosofia, mas vem do Agamben, é coisa boa, mesmo que a gente discorde, é reflexão de alto nível, tá? Então, enfim, isso é importante aí para poder entender o que é isso e inclusive para utilizar esses argumentos contra essa gente no debate público, né? Porque apesar de serem estúpidos e terem um cérebro que é um deserto de neurônios, eles estão com poder aí de fala, então tem que ter argumento para dialogar e para discutir com essa gente, tá? Enfim, pessoal, então é isso, tá? Deixo aqui mais algumas dicas no finalzinho do vídeo, tá? Esse livro aqui também do Byung-Chul Han, Favor Fechar os Olhos em Busca de um Outro Tempo, tá? Aqui ele fala da questão da importância de dar uma certa diminuída no ritmo, né? E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, não só para poder descansar, mas também para estender raciocínio, para não ficar nesse imediatismo violento dessa gente, que ó, o negócio deles é esse, é dizer que filosofia é coisa de vagabundo, eles é que são os maiorais, um bando de pilantra, né? Repito aqui, o chefezinho desse sujeito foi o pior investimento público da história. Bota no Google lá para vocês verem. Essa gente não gosta do Estado, eles não tem projeto para o Estado, tá? Então colocar essa gente lá é dar um tiro no pé, certo? Tá? Então tá aqui o livro do Byung-Chul Han também, que é uma referência importante para poder pensar esse tema. E o Ordem do Discurso do Foucault também, para a gente entender, né, qual é o ordenamento dessa farsa neoliberal aqui no Brasil, tá? Tá aí, ó, tá o trabalho do Foucault muito legal. E finalizo com o Chomsky, tá? Com esse livro aqui, O Lucro ou as Pessoas. Né? Quem escolhe o lucro, escolhe lá o bolsominion que acha que filosofia é coisa de vagabundo. Né? E a gente acaba, geralmente, quando essa gente ganha o poder no executivo, a gente acaba piorando, o desemprego aumenta, a pobreza aumenta, a fome aumenta, né? Enfim, tudo piora no país, menos para a minoriazinha de ricos e para os pobres, e para o imaginário, ou melhor, né? para a mentalidade equivocada dos pobres de direita, né, que ficam acreditando nessa gente enquanto vão tomando no lombo. Beleza, pessoal? Então tá aí Chomsky, tá? Então, enfim, essa é a questão, tá? Filosofia é coisa de vagabundo. Eu sou vagabundo, com o maior orgulho. Sou vagabundo, tô o tempo todo, ó, costurando raciocínios, refletindo, estendendo, né, o meu pensamento. Sabe por quê? Porque a filosofia me ensinou a não ser bolsominion. E isso é uma coisa que me orgulha muito, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto, fui.